Irmãos, vamos abrir a palavra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 15. A palavra do Senhor nos fala assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Uma passagem bastante conhecida nossa, mas chama a nossa atenção, irmãos, nessa passagem do Sermão do Monte, que o Senhor está para terminar, já tinha dado muitas instruções, agora ele dá uma advertência, mas olhando para o nosso tempo, né, parece que não foi para a época, foi para nós, né? Então ele começa dizendo assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Isso é um alerta para nós, cristãos, hoje, e muitas situações a gente vê os cristãos hoje, principalmente, irmãos, principalmente aqueles que têm a incumbência de levar a palavra, principalmente aqueles que têm a incumbência do governo da igreja. Nesses dias está tão difícil, né? Mas, e aí, porque essas pessoas usam sempre aquela velha tática de dizendo assim, ó, você não pode julgar. Você está querendo julgar as pessoas. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos nós podemos conhecer se uma pessoa realmente está seguindo ao Senhor ou não, né? Então é muito claro isso para nós, nós como igreja do Senhor, aqueles que foram comprados, foram redimidos com o sangue de Cristo, nós temos uma incumbência muito grande, que o Senhor nos adverte, ó, acautelai-vos, cuidado, para que vocês não sejam enganados. E ele fala um pouquinho antes, aqui no verso 13, que ele dá mais uma instrução, diz assim, ó, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são poucos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Veja só como o Senhor traz um alerta muito firme para nós
para nós estar sempre atento, né? Porque fazer maravilhas não é sinal de que realmente é o nascido de novo, né? E a gente parece que hoje aquilo que a palavra de Deus diz lá em primeiras Coríntios, os gregos buscam sabedoria, né? Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, né? Então parece que o mundo hoje quer ver sinais. Se nós nos encontrar aqui e não houver sinal aqui, né? O único sinal que precisa ser muito claro aqui é se nós já nascemos de novo, sabe? Nós nascemos do alto, nós temos Cristo no nosso coração. Então, como que está o nosso dia? Como que está a nossa vida em relação ao mundo? É isso que o Senhor quer saber. E nessa questão é que é poucos que vão seguir esse caminho. Porque é um caminho de negação, é um caminho de perca, é um caminho de, sabe, de negar a mim mesmo. Então, irmãos, essa advertência serve muito bem para o nosso dia a dia, aonde nós estamos, se nós realmente estamos dando frutos dignos, e se as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que fazem parte do nosso convívio, que dizem que são cristãos, como que eles estão? Estão realmente dando esses frutos ou estão vivendo de forma inadequada? Porque, irmãos, é muito sério quando o Senhor fala aqui a partir do verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. Veja só. Então, quer dizer, essas pessoas aqui, se viveram a vida de qualquer maneira, creram no Senhor, creram. Confessavam o Senhor, confessavam, mas não deixaram o Senhor ter uma intimidade com eles, né? Então, como nós precisamos olhar, porque o Senhor é muito sério, nem todo, porque a gente achamos que e a gente tem que ter muito cuidado, porque até mesmo a gente diz assim, ó, não, falou do Senhor, falou da Bíblia, falou do Senhor, tá tranquilo, é nosso irmão. Precisamos ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós podemos estar sendo enganados pelo aquele falso profeta que faz maravilha, que fala no nome do Senhor, mas não faz o que o Senhor manda. E aí ele dá um exemplo bastante prático aqui a partir do verso 24, né? E aí, antes do 24, ele vai dizer, essa pessoa que foi lá naquele grande dia, porque o juízo de Deus começará pela casa de Deus. Não vai começar pelo mundo, não. Vai começar pelos seus, né? Então, naquele grande dia, aí as pessoas vão chegar lá reclamando, querendo os seus direitos. Senhor, nós fizemos, nós trabalhamos. Senhor, nós demos a nossa vida por Ti, Senhor. Nós expelimos demônios, nós passamos madrugadas orando, nós fizemos muitas maravilhas, mas não deixaram o Senhor conhecer. Como é que o Senhor nos conhece? A partir do momento em que nós deixamos Ele entrar no nosso interior, limpar o nosso coração, tirar aquilo que não pertence a Ele, para que então Ele habite ali no nosso coração, né? E aí nós fizemos tomar a nossa cruz, para seguir esse Senhor, né? Então, naquele grande dia, Ele vai dizer, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Como que essas pessoas praticaram iniquidade? Se elas expulsaram o demônio, se elas fizeram maravilha no nome do Senhor. Como? Né? Mas, apartai de mim, vós que praticais iniquidade, e nunca vos conheci. Sabe? É uma palavra bastante dura para aquele grande dia. E aí o Senhor dá um exemplo muito prático aqui. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa, né? E aí nós precisamos pegar essa passagem aqui e ir para 1 Coríntios, né? Para que 1 Coríntios capítulo 3, que nós vamos ver exatamente o que estava acontecendo em Corinto
e a revelação daquela passagem ali, nós podemos ver muito claramente aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Porque em Coríntios capítulo 3, a palavra do Senhor começa advertindo os irmãos de Corinto, dizendo assim no verso 1: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja só, eles ainda eram carnais, quer dizer, eles já deveriam estar tomando, eles já deveriam estar se alimentando com alimento mais sólido. Mas eles ainda tinham, por quê? Porque havia divisões entre eles, havia contenda entre eles, havia partido entre eles, ó, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, nós somos de Cristo, sabe? Então havia esses partidos entre eles. E aí então, por isso que a advertência da parte do Senhor, dizendo, ó, vocês ainda são crianças. Vocês ainda não suportam uma palavra mais dura para vocês, porque há entre vocês muito partidarismo. Há entre vocês enganadores. O fruto de vocês não condizem com a natureza minha. Qual era a natureza que eles tinham? A natureza carnal. Eles davam fruto da sua própria natureza, né? Que era uma natureza arrogante, que era uma natureza de divisão, que era uma natureza de partidarismo. Então, quando o Senhor chama a atenção deles, ó, vocês precisam crescer, porque vocês precisam dar fruto, mas fruto que glorifique o meu nome. Fruto que glorifique o nome do Senhor. Lembra lá, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, né? Então, como isso precisa ser algo para nós observarmos nesse contexto, para que nós então possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, eles estavam querendo levar a vida cristã de qualquer jeito. Estavam querendo levar a vida cristã nos partidos, eu gosto mais de fulano, eu gosto mais de ciclano, e Cristo estava ficando para trás, sabe? Não estavam tomando a sua cruz, estava sendo muito light o reunir deles. Porque, afinal de contas, eu vou me reunir com Zaqueu porque eu me identifico com ele. E os outros eu não estou querendo muito, porque fica para lá, né? Então seria muito bom eu estar com o Zaqueu, porque nós falamos a mesma língua, né? Então é muito bom, mas o reunir da igreja é diferente. O reunir da igreja, eu preciso saber quem é o membro que está do meu lado, quem o Senhor colocou. Eu sou um membro do corpo de Cristo, né? Como diz lá Coríntios 12, 12, né? Muitos membros, mas um só corpo. Assim, nós com respeito a Cristo. Somos muitos, mas um só corpo, né? Então, quer dizer, a mão, para ela se movimentar, ela tem que ter o antebraço. E para o antebraço ajudar a mão, ela tem que ter o braço, né? E aí, o Valdeci, para se movimentar na igreja, para ser útil ao Senhor, quem é o membro que o Senhor tem do meu lado? Como foi falado, às vezes é alguém que nós não... Mas quem deve prevalecer? Cristo, sabe? Por isso que lá em Filipenses diz que nós precisamos ter a mesma mente de Cristo. Precisamos conquistar, porque precisamos que o Senhor nos ajude para que nós tenhamos a mesma mente, porque aí sim, entre eu e o Zaqueu e a igreja, não vai prevalecer aquilo que nós gostamos, vai prevalecer aquilo que o Senhor quer, sabe? Então eu vou poder ser útil para aquele irmão ou aquela irmã que eu faço parte,
que o Senhor me colocou do lado dela para que ela possa ser útil para a igreja através da minha vida. Então isso precisa ser muito claro para nós. E aqui nos Coríntios não estava acontecendo isso. Tinha muitos partidos. Mas o Senhor traz uma advertência muito prática para nós a partir do verso 10 desse capítulo 3. Veja só qual é o que nós precisamos compreender e a exortação que a palavra trouxe para esses irmãos que estavam divididos, para que eles então pudessem trilhar o caminho do Senhor e não aquilo que eles estavam buscando. A palavra do Senhor fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui nós precisamos olhar para aquele texto que nós lemos, e se nós formos para Lucas, ainda capítulo 6, não precisamos ir lá, mas se os irmãos forem lá em Lucas capítulo 6, verso 46, vai dizer assim, por quê? O Senhor Jesus falando, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Né? É uma dura advertência. E aí ele diz assim, o homem prudente que vai construir a sua casa, ele abre uma profunda vala e lança o alicerce sobre a rocha. Sabe? Sobre a rocha. Então, aqui, quando fala Jesus Cristo, a rocha é Cristo. E a obra que ele realizou é o alicerce. Sabe? Então, quando Cristo é a rocha, a gente sabe porque lá no deserto, quando aquele povo andava pelo deserto, seguiam uma rocha, que era Cristo, onde eles poderiam beber a água daquela fonte que jorrava quando eles tivessem sede. Então, aquela rocha era Cristo. E a obra de Cristo é o alicerce pelo qual nós estamos firmados. Agora ele diz assim, no verso 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. São 6 elementos aqui, 3 que são elementos que podem passar pelo fogo, que não vão ser consumidos, e 3 que vão passar pelo fogo e vai se queimar. Né? Então, aí eles falam assim, o que você está edificando? E esse fundamento, e esse alicerce, você está construindo a sua vida sobre esse alicerce. Né? Então, se você está construindo seu dia a dia com material ouro, que significa a natureza de Deus, e nós temos a natureza de Deus em nós, porque nós cremos na obra de Cristo, nós fomos transformados, Cristo veio habitar dentro de nós, no nosso espírito, né? Então nós temos a natureza de Deus dentro de nós, através da prata, que significa a obra de Cristo. E as pedras preciosas é aonde nós estamos sendo lapidados pelas dificuldades, pelas tribulações, nós estamos sendo esculpidos à semelhança de Cristo. Então tudo isso faz parte e vai passar pelo fogo e vai prevalecer. Agora nós temos os outros elementos. Madeira significa o homem, feno, a natureza humana, e palha, a glória do homem. Então nós podemos trazer claramente: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam como ovelha, mas por dentro são lobos roupadores. Eles se apresentam de uma forma, mas por trás estão querendo ganhar vantagem sobre as nossas vidas, né? Então, como nós precisamos ter esse cuidado, irmãos? E aí ele segue dizendo assim, manifesta, no verso 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará. Qual dia? Aquele dia. Aquele dia que o Senhor disse lá, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aquele dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, próprio fogo
provará. O próprio fogo provará. O fogo das tribulações, o fogo das dificuldades, né, que nós vamos ter, esse fogo virá, né? E aí nós vamos poder expressar os nossos frutos. E o Senhor é tão precioso que Ele já chama a atenção nossa aqui nessa vida. Como é que o meu fruto não é um fruto digno do Senhor? Ele já vai demonstrar. As pessoas vão poder ver em mim adequado que eu estou levando, não porque eu estou querendo levar a minha vida, entrar no reino dos céus pela porta larga. E essa porta não leva para os céus. Essa porta leva para o inferno. Porque a porta estreita só entra a pessoa sem bagagem nenhuma, sem condições de levar nada. E essa bagagem não é uma sacola que você vai colocar nas costas, não. É a bagagem do seu coração. É a bagagem do seu ego, é a bagagem do meu ego. Há muita bagagem em nós que precisa ser tirada, né? Há uma passagem muito linda quando o Senhor fala lá do jovem rico, aí ele diz assim, dificilmente o Senhor, depois que ele falou para aquele jovem rico que fosse, vendesse tudo que ele tinha e viesse e desse aos pobres, depois vinha seguir o Senhor, ele sai triste porque ele era muito rico, tinha muitas propriedades. Então o Senhor disse para os seus discípulos, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que passar um rico no reino dos céus. Aí então, os apóstolos dizem, mas o que vai se fazer? Então, os ricos estão tudo perdidos. Aí o Senhor diz assim, não, o impossível para os homens, para Deus é possível. Porque para nós tirar a nossa velha natureza, para nós deixar aquilo que nós somos, é impossível. Mas Deus pode, através da sua obra, através da revelação de Cristo, da obra de Cristo em nós, Ele pode tirar tudo, aquilo que não provém dele, de nós. E ali há uma figura muito linda quando ele fala daquela agulha, né? No fundo da agulha. Então significava que naquelas muralhas antigamente tinha uma porta grande, um portão grande, mas lá embaixo tinha uma portinha bem pequena, bem pequenininha. A pessoa para passar, ela teria que passar espremida, ela não podia levar nada. Por quê? Porque se houvesse uma guerra, eles fechariam o portão grande, e à noite eles fechavam o portão grande, e ali naquela portinha ficava aberta. Aquela portinha as pessoas poderiam entrar à noite, né? Só que vinha muitos viajantes vendendo coisas à noite, e chegavam ali, aí por lado de fora das muralhas tinham roubadores, tinha assaltantes, né? Aí eles chegavam e pediam, não, eu quero entrar. Você pode entrar, mas tuas riquezas vai ficar aí fora. Você pode entrar só você. Seu camelo não passa aqui. Lembra que o Senhor disse, é mais fácil um camelo, era impossível um camelo passar por ali. Uma caixa de joia, uma caixa de roupas, aqueles vendedores ambulantes não passavam com aquilo. Aquilo tinha que ficar para o lado de fora. Então o que significava aquilo ali? Eles tinham que abrir mão. E aí sabia que se ficasse ali para o lado de fora, se eles ficassem ali para o lado de fora, eles perderiam a vida também, porque os assaltantes iriam roubar ele. Então, se ele quisesse salvar a sua vida, ele tinha que abandonar tudo, as riquezas que ele trouxe, tudo aquilo que ele trouxe, ele tinha que deixar para o lado de fora. Então, isso significa entrar pela porta estreita. Isso significa o nosso ego, a nossa bagagem do nosso coração precisa ficar, nós precisamos abandonar, né? Para que o Senhor, então, nos conduza nessa porta estreita para a glória do Senhor. Então, irmãos, essa é uma passagem muito preciosa para nós olhar o que nós estamos edificando as nossas vidas. É com ouro, né? É com ouro, que significa a natureza de Cristo, que já há em nós, né? A natureza de Deus, que foi depositada dentro de nós. A prata, que significa a obra de Cristo, está operando em nós, porque o Senhor Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Por que nós podemos tomar a nossa cruz?
porque nós já tomamos a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos libertou, Ele já nos deu a garantia, a obra, a prata, e já está funcionando em nós. A obra de Cristo está funcionando 24 horas por dia em nós. Então nós podemos edificar a nossa vida sobre esse fundamento, negar-nos a nós mesmos. Estamos negando, estamos buscando a mente do Senhor. Quanto mais nós negamos as nossas vontades, mais o Senhor coloca a sua natureza dentro de nós. E as pedras preciosas significa, estamos aceitando a lapidação do Senhor, que Ele está moldando cada um de nós segundo o seu caráter. O caráter de Cristo precisa ser moldado em nós, né? E então, meus irmãos, agora se nós andarmos um pouquinho mais para frente, segundo aos Coríntios, para nós observarmos esse contexto que nós temos a natureza de Cristo vivendo dentro de nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, fala assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só que texto, né? Nós somos esses vasos de barro. Esse tesouro que está dentro de nós é Cristo, Cristo e sua obra. Vivendo dentro de nós, aquele ouro, aquela natureza de Deus vivendo dentro de nós. Nós somos alguma coisa? Não. Nós não somos nada. Mas o que tem dentro de nós vale muito, né? O que tem dentro de nós é aquele que formou os céus, a terra e tudo que há nesse universo. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e veio pelo Espírito habitar dentro de nós. Por isso que nós somos valiosos para Deus, né? Porque Cristo vive dentro de nós. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos aqueles que, afinal de contas, Zaqueu é muito bom, Zaqueu é precioso. Não. Zaqueu tem uma natureza que precisa morrer. Mas o que está dentro do Zaqueu? A natureza de Cristo, sabe? Essa sim, essa é valiosa, né? Então, por isso que nós, como igreja, nós precisamos buscar quem é o meu membro que faz parte, que vai me auxiliar. Porque quando a igreja foi formada, Cristo veio habitar em cada um. E hoje Cristo está em cada um de nós. Por isso que nós, como barro, não somos nada, mas nós contemos o maior tesouro desse mundo. Por isso que o diabo sempre venceu o homem. Lá no Jardim do Éden ele já venceu. Acabou, aniquilou. Nós, naturalmente falando, nós nunca conseguimos enfrentar o diabo. Nós somos sempre derrotados por ele. Mas agora, quando nós cremos que recebemos o Espírito Santo dentro de nós, esse tesouro dentro de nós, o diabo nunca mais toca em nós. Ele anda ao nosso derredor. Ele anda ali, bramando, procurando uma brecha para que ele nos ataque. Mas ele nunca mais pode chegar em nós. Por quê? Porque esse tesouro vive dentro de nós. Aquele que já venceu o diabo vive dentro de nós. Então, que precioso isso. Nós poder ver para que esse tesouro? Para que a excelência do poder não seja nosso. Porque nós somos barro e sempre seremos, mas nós contemos o maior poder desse universo dentro de nós. Sabe? E quando nós tomamos posse disso, nós vencemos o inferno, nós vencemos o diabo, nós fizemos o diabo fugir da nossa aparência. Não porque há alguma coisa em nós, porque há um poder sobrenatural em nós. Esse tesouro dentro de nós. É como a gente olhar um homem dominando um boi, né? O homem domina tão fácil um boi, leva para onde quer. Mas se o boi soubesse a força que ele tem, se ele tivesse consciência da força que ele tem, o homem não dominaria ele, não. Nós, naturalmente falando, se nós somos dominados pelo diabo e levados para qualquer lugar, mas agora quando nós tomamos posse, que nós sabemos que esse tesouro
habita nós e nós somos aqueles escolhidos por Deus, é sinal que nós conseguimos ver a força que nós temos. E aí o diabo não tem mais poder sobre nós. Sabe? Então, se nós pudéssemos tomar todo o tempo, se estivéssemos vivendo, por isso que a Bíblia diz, ó, vivei no Espírito e não satisfazei a concupiscência da carne. Sabe, se nós vivendo no Espírito, irmãos, não vai ter dificuldade para nós. Porque ele diz assim, ó, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Por que nós não somos angustiados? Nós somos atribulados, porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós somos inimigos desse mundo. A tribulação virá porque nós estamos dentro de uma guerra, mas nós não somos angustiados. Por quê? Porque esse tesouro, essa certeza de que esse tesouro é a nossa segurança. Esse tesouro que vai dizer assim, se eu partir desse mundo aqui, é melhor eu estar com Deus do que estar nesse mundo. Sabe, quando esse tesouro, quando nós percebemos que esse Cristo habita em nós, nós não ficamos mais angustiados com coisa alguma desse mundo. Não tem mais o que nos angustia porque nós almejamos estar com o Senhor. Ele é tudo, Ele é o dono, Ele é nosso tudo, né? Aí ele segue dizendo assim, perplexo, porém não desanimado. A gente fica olhando assim, mas poxa, mas o que está acontecendo? Mas nós nunca desanimamos. O povo de Deus, o povo que crê, o povo que vive aos pés do Senhor, eles nunca desanimam, né? Porque quem é a paz desse povo? Cristo. Né? Cristo disse, eu vos dou a minha paz eu vos dou. Então, se nós tiver paz no nosso coração, irmãos, pode cair o mundo, nós podemos ficar perplexos, mas nós nunca vamos ser desanimados. Aí diz o 9, perseguidos, porém não desamparados. Nós somos perseguidos pelos nossos... E aí nós podemos perceber uma coisa muito clara, irmão, porque muitas vezes a gente fica lutando contra, colocamos o nosso foco de luta de forma inadequada, porque a Bíblia diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, e tudo que o inimigo quer é que nós olhamos um para o outro. Dizendo, mas aquele irmão me feriu. Ah, mas o governo está contra mim. Ah, mas, sabe? E nós não foquemos no verdadeiro inimigo, que é Satanás, né? Então nós somos perseguidos, mas nós não estamos desamparados, né? Abatidos, porém não destruídos, sabe? E aqui cabe uma ressalva para nós, porque, irmãos, se há algo que nós precisamos estar sempre juntos como igreja do Senhor, porque nós vamos nos abater. Nós vamos nos abater. A luta às vezes vem grande, dá um desânimo, mas daí o Espírito Santo fala para o outro irmão, vai lá e dá um abraço naquele irmão, dá um abraço naquela irmã, vai lá, sabe? E é isso tudo para nos animar, porque nós não estamos desamparados. O nosso Senhor é aquele que vai amparar sempre nós, e nós nunca vamos ser destruídos.